Sr. Presidente, Sr. Ministro, relativamente a este diploma, eu gostava de começar por tentar enquadrá-lo naquilo que, do ponto de vista do CDS, são os aspectos que nos informam a discussão. O primeiro, e concordando com aquilo que já foi aqui expresso pelo Partido Socialista, é a excepcionalidade do momento em que vivemos, que estamos perante uma crise internacional e da necessidade de reforçar e de proteger o nosso sistema financeiro para atravessar essa crise. E, portanto, esta preocupação convoca-nos para este diploma e informa aquilo que temos para dizer sobre ele. E, por outro lado, também não esquecemos o compromisso que o Estado português assumiu no âmbito do seu programa de assistência financeira e que prevê especificamente este reforço da capitalização dos bancos. Mas estes dois pressupostos, ou estas duas circunstâncias, também não nos afastam daquilo que é o corpo ideológico em que nos situamos. Somos, de facto, um partido com pouca simpatia por uma intervenção estadual que não passe pela regulação, portanto, uma intervenção estadual direta no setor financeiro. Temos pouca simpatia pela ideia do Estado a gerir outros bancos que não o banco de que dispõe. E temos pouca simpatia, como já expressámos aqui várias vezes, com a ideia de ter o dinheiro dos contribuintes a financiar projetos ou instituições que não são viáveis. E, portanto, as perguntas que eu lhe vou fazer a seguir partem, no fundo, destas circunstâncias e destes pressupostos e que eu resumiria assim. Primeiro, queremos proteger o interesse dos contribuintes e dos depositantes. Depois, então, vem o interesse dos bancos. Depois, então, o interesse dos acionistas. Os banqueiros, se quer que lhe diga, não são para aqui chamados na nossa equação de preocupações. E, portanto, porquê esta necessidade de referir a proteção dos depositantes e dos contribuintes? Porque, em nosso entender, é nos bancos e no sistema financeiro que estão os salários, que estão as pensões e que estão as poupanças dos portugueses e dos contribuintes portugueses. E, portanto, não faz sentido falar do setor financeiro sem falar da confiança que é necessário que este tenha, da solidez que ele tem, para poder garantir que os salários, as pensões e as poupanças dos portugueses lá vão continuar a estar tal qual eles as lá colocaram. Por outro lado, o Sr. Ministro referiu bem que o reforço da capitalização dos bancos é essencial para lhes dar a solidez necessária para o papel económico que eles desempenham. Papel económico esse, gostaria eu de salientar, na economia privada e não para financiar qualquer dívida do Estado. E, portanto, a primeira pergunta é geral, é se concorda com esta formulação hierárquica que fiz de valores e de interesse a proteger e se este diploma se está redigido de forma adequada para o efeito. Depois, o diploma prevê um quadro temporal e material para a intervenção do Estado. E há duas formas de encarar este quadro material e este quadro temporal. Por um lado, talvez de forma mais coerente com estas preocupações que assumi, a ideia de ter o Estado mais silente possível e o menor tempo possível, mas há uma outra perspectiva, provavelmente mais consequente com as preocupações que lhe disse, que é de ter um Estado moderadamente silente e suficientemente incómodo para rapidamente motivar as instituições financeiras a tratarem do desinvestimento público. E, portanto, este balanço que é difícil de fazer, na altura de formular o diploma, nós somos defensores de que o banco tem, de facto, de ter incentivos para tratar do desinvestimento público rapidamente. Portanto, não podemos ter um Estado tão silente e tão adormecido que, de certa forma, promove a eternização dos fundos, da eternização da presença do Estado no banco. E pergunto-lhe se esse balanço considera o balanço que está feito no quadro temporal que agora sugere de alteração, mas também no quadro material daquilo que são as funções que o Estado vai desempenhar ao longo da sua intervenção, se considera adequado a atingir estes objetivos. Depois, a proteção dos contribuintes tem que ser vista, do nosso ponto de vista, em vários momentos. O primeiro deles é a escolha das instituições de crédito que vão estar sujeitas a este reforço de capitalização. O diploma é claro nesse sentido, mas eu gostaria que nos desse algumas
pistas mais sobre este assunto, no sentido de apenas instituições solventes poderem estar a ser objeto deste plano de recapitalização. Isto é muito importante para nós. Nós não queremos multiplicar casos BPN, nem queremos que o dinheiro dos contribuintes vá parar a instituições que necessitam de outro tipo de tratamento e de um tratamento mais patológico. Mas esse objetivo está aqui, pelo menos expresso na ideia de que é o Banco de Portugal que vai avaliar essa circunstância, considera que isso é adequado e suficiente para garantir que o dinheiro dos contribuintes portugueses não vai parar a outro poço sem fundo. Depois, é importante, para proteger o dinheiro dos contribuintes, a fixação das condições de entrada e de saída do Estado ao abrigo do plano de recapitalização. Falou aí na necessidade, que eu concordo, de densificar no diploma aquilo que vão ser as orientações da portaria. Parece-me importante, porque eu compreendo a vocação regulamentar da portaria e a necessidade dela existir e de ser feita por portaria, mas parece-me importante reforçar então o diploma com um quadro geral para aquilo que será, balizar aquilo que será a portaria. E qual é que é esse quadro, que densificação é essa que o Sr. Ministro falou e que propôs? Depois, o parecer do Banco Central Europeu é de que essa portaria seja também levada ao conhecimento do Banco Central Europeu antes dela ser aprovada. Eu gostaria de saber se isso será efetuado pelo governo português. Depois, outro ponto muito importante para proteger o contribuinte português são as condições de remuneração do Estado. Já aí referiu, e parece-me importante salientar, que as condições da remuneração do Estado são mais vantajosas do que aquelas que a oposição tantas vezes expressa, mas eu gostava que tentasse, cristalizar um pouco mais esse entendimento e, por outro lado, que nos explicasse ao certo de que forma é que o Estado vai ser remunerado. Se é apenas à saída, ou seja, qual é que são os fluxos para o Estado, porque muitas das vezes quando ouvimos falar deste diploma, a ideia que temos é que só há um fluxo, que é os 12 mil milhões ou um montante indeterminado até atingir esse montante, que vai para os bancos e depois o Estado não obtém qualquer outro tipo de remuneração. Depois, parece-me importante fazer-lhe esta pergunta, é de que uma intervenção estatal ao abrigo deste plano de recapitalização tem de ser moderada o suficiente para gerar confiança nos mercados, mas não pode ir longe demais que reter confiança aos investidores, porque o objetivo que queremos também é que rapidamente os bancos tratem do desinvestimento e encontrem formas privadas de manterem a solidez necessária. E, portanto, acho que este diploma é apto o suficiente para garantir esta dupla confiança que é preciso consolidar. Mais duas perguntas para atingir o tempo limite. Pela intervenção do Partido Socialista, houve a ideia de que os 12 mil milhões estariam livres para a recapitalização, mas se não fossem utilizados para a recapitalização, poderiam eventualmente ser utilizados para outros fins. A minha pergunta é se isso é possível. Se é possível, garantindo que não vamos gastar os 12 mil milhões por motivos que têm a ver com a necessidade dos bancos em recorrer a esses 12 mil milhões, se é possível ao Governo redirecionar o restante ou remanescente para outras funções. Por fim, Sr. Ministro, uma pergunta que eu espero que seja meramente retórica. É se o resultado final deste diploma é o desinvestimento público ou é a eternização da presença do Estado nos bancos. Retórica, espero eu, no sentido em que me parece que o único objetivo que podemos ter, e pelo menos é o único objetivo que nos leva a considerar como positivo estas considerações relativamente acerca do diploma, é que o desinvestimento público é um objetivo para o qual temos que caminhar o mais rapidamente possível. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, quer responder? Muito obrigado, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, e muito obrigado pelas perguntas que me coloca, que são numerosas e são completas. Deixe-me começar pela sua última questão, que me parece muito importante em termos de enquadramento, que é saber se este diploma abre a porta para uma presença permanente do Estado na estrutura
na estrutura acionista das instituições de crédito a recapitalizar? E a resposta é claramente que não. O Sr. Deputado Basílio Horta colocou essa questão muito bem na sua intervenção inicial, quando falou do princípio da temporalidade da intervenção. Esta intervenção é desenhada no sentido de ser temporária e só faz sentido como intervenção temporária. O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, numa outra pergunta que coloca, levanta a questão do balanço entre a necessidade de interferir o menos possível na política de gestão e de remuneração do próprio banco e a necessidade de ter uma presença suficientemente pouco bem-vinda para que existam incentivos por parte da própria instituição de crédito em resolver a questão do pagamento dos recursos públicos tão depressa quanto seja viável. E, efetivamente, a temporariedade vem também daí. O diploma legal estabelece limites temporais máximos para a presença do Estado, garantindo que, portanto, ela não se pode transformar numa intervenção permanente, mas tem também incentivos que permitem à instituição de crédito procurar resolver a questão do pagamento dos recursos públicos mais cedo do que os limites máximos. E, nesse sentido, procurou-se no diploma exatamente o equilíbrio entre estes dois aspectos que o Sr. Deputado também procura. O Sr. Deputado levanta a questão que está muito clara no diploma de que estes mecanismos só estão disponíveis por parte de instituições solventes. No diploma isso é assegurado de duas formas e de duas formas muito claras. Primeiro, a instituição de crédito em causa tem de apresentar um plano em que essa solvência, essa situação de solvência seja evidenciada. E esse plano da instituição de crédito é apreciada pelo supervisor, no nosso caso o Banco de Portugal, que tem, de resto, como sua obrigação estatutária, acompanhar a situação das instituições de crédito nesta dimensão. Temos, portanto, não só o conforto da posição do supervisor, mas uma informação mais estruturada e mais completa que decorre do próprio plano apresentado pela instituição de crédito. O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes coloca a questão muito importante, aliás, enfim, colocou em duas questões, mas eu agrupo-as, que têm a ver com as condições de entrada, saída e a remuneração dos dinheiros públicos. E recorda-me que na minha introdução eu sinalizei a abertura do Governo para densificar as condições relativas a estas várias dimensões da intervenção pública e aí a nossa oportunidade de densificação decorre das regras que a Comissão Europeia pôde tornar públicas na sua comunicação. Essas orientações não estavam no domínio público na altura da apresentação do diploma, estão hoje disponíveis, são princípios gerais, são orientações, não permitem, julgo eu, sob o controle do Sr. Deputado Basílio Horta, que o diploma legal consagre com detalhe essas condições de remuneração, mas permite uma maior precisão dos critérios a aplicar em portaria. Essa portaria, pergunta o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, se será enviada para conhecimento ao Banco Central Europeu, e a resposta é positiva, estando, de resto, o Governo disponível para envolver esta Comissão no esclarecimento
dessas condições, uma vez que, de facto, a preocupação de transparência é uma preocupação que temos em comum. Isto é, os critérios não serem fixados na proposta de lei têm apenas que ver com a necessidade de os adaptar às regras europeias vigentes, sendo que essa situação europeia não está ainda estabilizada. Mas o imperativo de transparência que está aqui formulado é um imperativo absoluto e que será necessário tornar adequadamente operacional. Eu julgo que só me falta responder à sua primeira pergunta, e a sua primeira pergunta tem que ver com a hierarquia dos princípios ou dos interesses. E o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes coloca em primeiro plano os interesses dos depositantes e dos contribuintes, a seguir, num segundo plano, dos bancos e, finalmente, e em último lugar, o dos acionistas. Eu estou inteiramente de acordo com a sua hierarquia, sendo que o papel económico dos bancos de que fala, julgo eu, justifica uma dimensão adicional que é a dimensão sistémica. E, efetivamente, se eu tivesse de eleger uma primeira prioridade, essa primeira prioridade é a da preservação da estabilidade financeira pelos seus interesses gerais sobre o funcionamento do sistema financeiro e da economia como um todo. Os interesses dos depositantes e dos contribuintes são também prioritários, e os outros interesses que evocou são, de acordo de resto com a sua hierarquia, interesses privados, inteiramente respeitáveis, mas claramente subordinados aos primeiros. E julgo que concluí a resposta, Sr. Deputado.